Olá, pessoal! Aqui quem vos fala é a professora doutora Virgínia Souza. Sou a professora de vocês de Química 2 e o tema da aula de hoje é número de oxidação. Bom, quando a gente vai falar de qualquer tema, é importante saber por que a gente vai estudar aquele tema. No nosso caso, nós iremos estudar número de oxidação e a importância desse tema é que para o conhecimento das reações químicas é fundamental a compreensão desses processos químicos. E que processos são esses? Processos de obtenção de uma substância qualquer, processos de degradação das substâncias, fenômenos químicos diversos, reações diversas. E para a gente entender tudo isso, nós precisamos determinar quais são as espécies oxidadas, ou seja, aquelas que perdem elétrons, e quais são as espécies reduzidas, ou seja, aquelas que ganham elétrons. Isso tudo a gente começa a visualizar por meio do número de oxidação. Na verdade, o número de oxidação, ou estado de oxidação, como também é chamado, é um número associado aos átomos de um determinado elemento presente em uma determinada substância e que está relacionado à carga elétrica que esses átomos apresentam naquela substância. Essa carga elétrica ela pode ser uma carga real, no caso dos compostos iônicos, ou ela pode ser uma carga aparente, no caso dos compostos moleculares, que a gente vai ver a seguir. Aqui eu trago alguns exemplos de compostos iônicos para a gente começar a entender essa questão do número de oxidação, ou como a gente também chama de NOx, abreviadamente. Nosso primeiro exemplo é o exemplo do NaCl, cloreto de sódio, que também é conhecido como sal de cozinha. O cloreto de sódio ele é formado por um átomo de sódio que perdeu um elétron e um átomo de cloro que ganhou um elétron. Nessa transferência definitiva de elétrons, o sódio fica com carga positiva, enquanto o cloro fica com carga negativa. Para essa substância, o NOx do elemento sódio é igual à carga do sódio, que seria mais 1, e a carga do cloro é menos 1, porque é igual à carga que ele adquiriu quando ganhou um elétron na transferência definitiva de elétrons, que é uma característica da ligação iônica. Outro exemplo que nós temos aqui é o óxido de cálcio, substância formada pelo átomo de cálcio, que perdeu 2 elétrons e ficou com carga mais 2. Consequentemente, o NOx desse elemento nessa substância é mais 2. Assim como o oxigênio que também forma essa substância ganhou 2 elétrons e ficou com carga menos 2. Consequentemente, o NOx do oxigênio nessa substância é menos 2. Outros exemplos podem ser vistos aqui, que é o fluoreto de alumínio, onde o alumínio ficou com carga mais 3, tendo seu NOx exatamente igual a mais 3, e o flúor, que tem NOx menos 1, assim como no último exemplo, que é o sulfeto de ferro, esse elemento ferro ficou com carga mais 3 e seu NOx também, enquanto o enxofre tem carga menos 2 e NOx menos 2. Então, essa é uma regra que a gente, a partir de agora, vai aplicar para todas as substâncias iônicas. O NOx do elemento da substância iônica é sempre igual à própria carga do íon. Nos compostos moleculares, não existe transferência definitiva de elétrons. Assim, o NOx corresponde à carga elétrica que o átomo iria adquirir se a ligação fosse rompida. No caso dos compostos moleculares, vale lembrar que a ligação química é uma ligação covalente, ou seja, é uma ligação formada entre 2 átomos e que não existe transferência definitiva de elétrons, e sim o compartilhamento daqueles elétrons na ligação química. Porém, se os átomos tiverem eletronegatividades diferentes, o átomo mais eletronegativo
vai puxar a densidade eletrônica daquela ligação para próximo do seu núcleo. Vamos examinar nosso primeiro exemplo, que é o HCl. HCl, formado pelo átomo de hidrogênio e átomo de cloro. O cloro, sendo mais eletronegativo, ele atrai os elétrons da ligação, ficando com maior densidade eletrônica ao redor do seu núcleo. Logo, se essa ligação fosse rompida, este átomo ficaria com carga -1, enquanto o hidrogênio ficaria com carga +1. Percebam que não é uma carga definitiva, mas é uma carga aparente por conta da grande diferença de eletronegatividade. Eu tenho maior densidade eletrônica ao redor do cloro, logo ele fica com uma carga aparente negativa, enquanto a menor densidade eletrônica do hidrogênio dá a ele uma carga aparente positiva. Outro exemplo que nós temos aqui é a ligação existente na molécula de CO. Nós temos o oxigênio, que é o átomo mais eletronegativo dessas ligações existentes. Logo, a densidade eletrônica fica mais próxima do oxigênio, enquanto o carbono, que é menos eletronegativo, vai ficar com carga aparente positiva. Então, nessa substância, o carbono vai ficar com carga +2, enquanto o oxigênio vai ficar com carga -2. Outro exemplo clássico, que é o exemplo da água. Na água nós temos 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio faz 2 ligações químicas, também do tipo covalente, logo é uma substância molecular. Pelo oxigênio ser mais eletronegativo, ele vai atrair para si a densidade eletrônica, vai ficar com carga negativa, enquanto o hidrogênio vai ficar com carga positiva. E assim sucessivamente. Se a gente for analisar todas as substâncias moleculares, o átomo mais eletronegativo vai atrair para si aquela densidade eletrônica, ficando com carga negativa, enquanto o átomo menos eletronegativo vai ficar com carga positiva. No caso do oxigênio aqui na molécula da água, como ele faz 2 ligações, se essas 2 ligações fossem rompidas, ele ganharia 2 elétrons. Por isso, a gente tem carga -2 aqui no oxigênio. E o hidrogênio, se a ligação fosse rompida aqui, ele perderia 1 elétron, por isso ele fica com carga +1, certo? Então, são essas observações que a gente tem que fazer em todas as substâncias moleculares. Nós temos regras específicas que nos ajudam a determinar o NOx das substâncias. A primeira delas é que o NOx de qualquer átomo em uma substância simples é sempre zero. Lembrando que uma substância simples é aquela formada por um único tipo de elemento químico. Exemplos: O2, que é o oxigênio do ar, O3, que é o ozônio, P4, que é uma das espécies de fósforo, S8, uma das espécies de enxofre, carbono grafite, carbono diamante. E a gente poderia acrescentar N exemplos de substâncias simples: ferro, alumínio, cobre, né? Todos os metais eles são representados de maneira monatômica e têm o número de oxidação igual a zero, porque são considerados como substâncias simples, ou seja, são feitas por um único tipo de átomo, um único tipo de elemento. A próxima regra, ela diz que o NOx de um íon monoatômico é sempre igual à sua própria carga. Ou seja, se eu estiver analisando um íon formado por um único tipo de átomo, a carga daquele átomo é igual à carga do íon. Trouxe aqui para vocês o exemplo de potássio. Potássio perde um elétron, logo NOx +1. Bário perdeu 2 elétrons, NOx +2. Flúor ganhou 1 elétron, NOx -1. Nitrogênio aqui no exemplo
ganhou 3 elétrons e seu NOx é menos 3. Ou seja, a carga do íon vai determinar o NOx daquele elemento. Outra regra importante é que existem elementos que apresentam NOx fixo em seus compostos. A primeira família que nós vamos analisar é a família de metais alcalinos, ou seja, aquele grupo de elementos que estão representados na tabela periódica na família 1. Todos eles têm NOx fixo igual a mais 1. São esses elementos: lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Em qualquer substância onde a gente for analisar, se encontrarmos qualquer um desses metais alcalinos, o NOx vai ser sempre mais 1. Como exemplo, a gente tem aqui no NaCl, sódio mais 1. K2SO4, NOx mais 1 para o potássio, porque ele se encontra na família dos metais alcalinos. Outra família que também tem NOx fixo é a família dos metais alcalino-terrosos. Todos esses elementos vão adquirir NOx mais 2 quando a gente for estudar as substâncias. Exemplo, o óxido de cálcio, onde o cálcio tem NOx mais 2. O cloreto de magnésio, onde o magnésio tem NOx mais 2 e assim sucessivamente. Nós temos também como NOx fixo o elemento zinco, que tem NOx mais 2, a prata, que vai sempre apresentar NOx mais 1, e o alumínio, que vai sempre apresentar NOx mais 3. Além desses que eu falei agora, nós também podemos estimar NOx para os elementos representativos. Quais são os elementos representativos? Lá na tabela periódica, nós temos o grupo 1, o grupo 2, o grupo 13, 14, 15, 16 e 17. Todos esses elementos dos grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16 e 17 são os que determinamos elementos representativos. São eles que vão compor a maioria das substâncias que nós estudaremos. Bom, olhando aqui na tabela periódica, nós podemos simplificar o NOx desses elementos da seguinte maneira. Todos os elementos que se encontram no grupo 1 ou grupos dos metais alcalinos vão apresentar NOx mais 1. Todos os elementos do grupo 2, que a gente também chama de metais alcalinos terrosos, vão apresentar NOx mais 2. Os elementos do grupo 13 vão apresentar o NOx mais 3. Os elementos do grupo 15 vão apresentar NOx menos 3. Deixa eu voltar aqui. Os elementos do grupo 16 vão apresentar NOx menos 2. E os elementos do grupo 17 vão apresentar NOx menos 1. Esses elementos que ficam aqui no grupo 14, apesar de também estarem sendo considerados como elementos representativos, eles podem apresentar NOx mais 4 ou menos 4, a depender dos elementos a qual eles estão associados, tá? Então, simplificando, a gente pode também utilizar essa regrinha aqui utilizando a tabela periódica. Outra regra que nós devemos saber é que o NOx do elemento hidrogênio, que não está enquadrado em nenhuma família, ele é um elemento específico, separado dos demais, ele é composto por NOx mais 1. A tendência dele é sempre perder um elétron, então ele fica com NOx mais 1. Aqui nós temos alguns exemplos: HBr, H2SO4, C6H12, O6, onde o NOx desses hidrogênios, independente da substância, vai ser mais 1. Regra importante também: o NOx do elemento oxigênio, na maioria de seus compostos, é menos 2. O elemento oxigênio
é um dos elementos mais eletronegativos, né? Então, ele tem a tendência de puxar os elétrons para próximo de si, ou seja, adquirir a carga elétrica negativa, adquirir densidade eletrônica. Por isso, ele tem a tendência de ficar com o NOx -2. Os halogênios apresentam NOx -1 quando são formados compostos binários, onde eles são os mais eletronegativos. Exemplos: HCl, o cloro -1, brometo de manganês, onde o bromo tem NOx -1, fluoreto de carbono, o flúor tem NOx -1. E a gente pode acrescentar também uma informação prévia de que os maiores valores de eletronegatividade, eles são encontrados lá no topo da tabela periódica do lado direito, ou seja, no grupo 17, no grupo 16, bem no topo. Os elementos que estão no topo desses grupos são os elementos mais eletronegativos. Mas, por via de regra, a gente pode dizer também que o flúor, ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, em seguida o oxigênio e, em terceiro lugar, o nitrogênio e, em quarto, o cloro. Se a gente souber essa ordem de eletronegatividade, vai facilitar bastante para a determinação de NOx da maioria dos compostos. Uma outra regra que a gente também deve saber é que a soma dos NOx de todos os átomos constituintes de um composto iônico ou molecular é sempre zero, logicamente, se a substância for neutra. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Para a substância NaCl, nós temos o sódio com carga +1, cloro com carga -1. Então, o somatório de +1 com -1, 0. Substância HCl, hidrogênio +1, cloro -1, somatório, 0. Óxido de cálcio, cálcio com carga +2, oxigênio -2, somatório, 0. Assim como no nosso último exemplo, o CO, o oxigênio vai ter NOx -2, carbono NOx +2, o somatório vai ser 0. Exceções a essas regras que a gente acabou de falar. Quando o hidrogênio estiver ligado a um metal, ele vai formar substâncias que nós chamamos hidretos metálicos. Nesses hidretos metálicos, a tendência é que o metal sempre perca elétrons. Se o metal vai perder elétrons, é o metal que vai ficar com carga positiva. Então, automaticamente, o hidrogênio vai adquirir carga -1. Exemplos: hidreto de sódio. O sódio perde um elétron, vai ficar com carga +1. Então, o hidrogênio automaticamente tem que ter carga -1. Hidreto de cálcio. Cálcio está no grupo 2, logo ele perde 2 elétrons, ficando com carga +2. Aqui nós temos 2 átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio vai adquirir carga -1 para que o somatório de todos os NOx dessa substância seja igual a 0. Outra exceção. No composto fluoreto de oxigênio, como o flúor é mais eletronegativo, o NOx do oxigênio obrigatoriamente tem que ser +2. Outra exceção que a gente também verá é que nos peróxidos, lembrando que o grupamento peróxido é esse grupamento aqui, ó, 2 átomos de oxigênio com carga -2. Então, nesse grupamento peróxido, o NOx do oxigênio é -1. Exemplos: peróxido de hidrogênio, peróxido de sódio. Aqui o hidrogênio obrigatoriamente tem carga +1, para que o somatório total do NOx seja 0. Esse oxigênio obrigatoriamente tem que ter carga -1. Assim como no peróxido de sódio, sódio também tem carga +1, porque ele é um elemento do grupo 1, metal alcalino, então obrigatoriamente o NOx fixo +1, forçando o oxigênio
a ter carga menos 1 para que o somatório dessas cargas seja igual a zero. Se a gente sabe todas essas regras, um modo prático de determinação do NOx de uma substância composta, seja ela binária ou ternária, é fazer o seguinte. Primeiro, escrever o número de oxidação de cada átomo que a gente conhece, que tem NOx fixo. E a gente vai usar um X para indicar o NOx do átomo que a gente não sabe o NOx e a gente deseja calcular. Em seguida, a gente vai somar o número de oxidação daqueles átomos, multiplicando pela atomicidade, ou seja, a atomicidade é a quantidade de átomos daquele elemento, para que esse somatório todo seja igual a zero para substâncias neutras. E em seguida a gente vai formar uma pequena equação encontrando o número do NOx do elemento que a gente quer calcular. Exemplo prático. Determine o NOx de cada um dos elementos da molécula abaixo. H3PO4. Nós temos elementos nessa substância que a gente já viu que tem NOx fixo. Primeiro, o hidrogênio. O hidrogênio, se ele não estiver ligado a um metal, ele não é um hidreto, então ele não é exceção. Então, automaticamente, a gente sabe que o hidrogênio nessa molécula tem NOx mais 1. Beleza. Que outro elemento a gente pode determinar? O oxigênio. O oxigênio não está formando um peróxido, então ele não é exceção. Se ele não é exceção, o NOx do oxigênio vai ser NOx menos 2. Beleza, determinei o NOx do hidrogênio, determinei o NOx do oxigênio. Falta o NOx do fósforo, que é o elemento central. Esse elemento central vai ter o seu NOx variável em função do hidrogênio e do oxigênio. Então, eu chamo ele de X. Agora, eu vou montar uma pequena equação para descobrir o valor de X. Para essa equação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o NOx do hidrogênio, multiplicar pela atomicidade do hidrogênio, ou seja, 3. Se eu tenho 3 átomos de hidrogênio, eu tenho que multiplicar 3 por mais 1. E vou multiplicar o NOx do oxigênio pela atomicidade do oxigênio, ou seja, eu vou multiplicar menos 2 vezes 4. E vou montar a minha equação. Minha equação vai ficar assim. Mais 3, mais 1 multiplicado por 3, dá mais 3. Eu vou somar com X do fósforo, que é justamente o que eu desejo descobrir, e vou somar com a multiplicação de menos 2, que é o NOx do oxigênio, vezes a atomicidade do oxigênio, que é 4, que dá menos 8. Isso tudo tem que dar igual a zero, porque eu estou analisando uma substância neutra. Então, a minha equação ficou mais 3 mais x menos 8 é igual a zero. Se eu for colocar o x isolado num lado da equação, vou passar o mais 3 para o lado direito, vai ficar menos 3. Vou passar o menos 8 para o lado direito, vai ficar mais 8. Logo, a minha equação vai resultar em x igual a mais 5. É de extrema importância a gente representar o sinal, porque o NOx está sempre associado a uma carga. E essa carga ela pode ser positiva ou negativa. Então, não se esqueçam de adicionar o sinal. Então, para essa substância H3PO4, o NOx do fósforo é igual a mais 5. Outro exemplo prático. Quero determinar o NOx do enxofre na substância sulfato de alumínio. Então, a gente vai seguir as mesmas regras ditas anteriormente. Simplificando, nós temos que o alumínio ele tem NOx fixo, ou seja, mais 3. O oxigênio também tem NOx fixos, que é menos 2. Eu vou multiplicar mais 3, que é o NOx do alumínio, pela atomicidade, que é 2, resultando em mais 6. A mesma coisa eu vou fazer com o oxigênio. A carga é menos 2, vou multiplicar por 12 e vai resultar em menos 24. O NOx do enxofre eu não sei, então chamei de X. Esse X eu vou multiplicar pela atomicidade do enxofre, que é 3. Então, eu vou ficar com 3x.
Montando a equação, eu vou ficar com mais 6, mais 3x, mais menos 24, isso tudo igual a zero, porque a gente está falando de uma molécula neutra. Se fosse um íon, aqui a gente iria igualar a carga do íon. Resolvendo essa equação em função de x, nós temos que x é igual a mais 6, ou seja, o NOx do enxofre nessa substância é igual a mais 6. Bom, pessoal, é isso. Eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês treinarem. E com isso, nós tiramos dúvidas nas aulas síncronas. Então, nós terminamos por aqui e até a aula que vem.